Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Palavra da salvação. Comentário Mateus 4, de 1 a 2. São Gregório Magno. Alguns costumam duvidar por qual espírito foi Jesus levado ao deserto. Por isso, acrescenta: então o demônio transportou-o à cidade santa. Mas, verdadeiramente e sem vacilação alguma, entende-se por todos e se crê que foi levado pelo Espírito Santo, para que seu espírito o levasse àquele lugar onde o espírito maligno haveria de tentá-lo. Mas devemos saber que a tentação ocorre de três maneiras: pela sugestão, por deleite e por consentimento. E nós, quando somos tentados, na maioria das vezes caímos no deleite ou no consentimento, porque nos originamos do pecado da carne e levamos em nós mesmos a causa dos combates que devemos suportar. Deus, no entanto, que, encarnado no útero da Virgem, viera ao mundo sem pecado, não enfrentava nenhuma contradição dentro de si. Portanto, ele podia ser tentado por sugestão, mas o deleite do pecado não feria seu pensamento. E por isso, toda aquela tentação diabólica ocorreu exteriormente, não interiormente. O autor de todas as coisas não tomou comida alguma em 40 dias. Nós também mortifiquemos nossa carne o quanto pudermos por meio da abstinência, no espaço de 40 dias. Conserva-se o número 40º, porque se conserva a virtude do decálogo pelos 4 livros do Santo Evangelho. O número 10, multiplicado por 4, resulta no número 40, ou, de outro modo, no corpo contamos 4 elementos, por cujos prazeres vamos contra os preceitos do Senhor. Uma vez que desprezamos os mandamentos do decálogo pelos desejos da carne, é justo que mortifiquemos a carne por 4 vezes 10. Também, assim como na lei, se nos ordena dar a Deus a 10ª parte dos frutos, assim devemos oferecer-lhe a 10ª parte dos dias de cada ano. 6 semanas transcorrem desde o primeiro domingo da Quaresma até as alegrias do tempo pascal, cujos dias são 42, dos quais, excluindo 6 domingos da abstinência, restam 36. O ano consta de 365 dias, e nós nos mortificamos no espaço de 36 dias, que constituem a 10ª parte do ano, que é o que oferecemos como 10ª do nosso ano ao Senhor. Comentário Mateus 4, de 1 a 2. Santo Agostinho. Porque se ofereceu ele para ser tentado? Para que fosse mediador na superação das tentações, não só pelo auxílio, mas também com seu exemplo. Ou, de outro modo, toda a sabedoria consiste em conhecer o Criador e a criatura. O Criador é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A criatura é, em parte, invisível, como a alma, que consta de 3 potências. Manda-se-nos amar a Deus de 3 maneiras: com todo o coração, com toda a alma e com toda a inteligência, e parte visível, como o corpo, ao qual se deve o número 4, pelo frio e pelo calor.
pela secura e pela umidade. O número 10, que forma toda a lei da vida, multiplicado por 4, isto é, o número que corresponde ao corpo, multiplicado porque o corpo exerce suas funções, resulta em 40 e cujas partes iguais formam o número 50. Os números 1, 2, 4, 5, 8, 10 e 20, que são partes iguais do número 40, unidos, formam o número 50. E por isso, o tempo pelo qual nos mortificamos e nos afligimos se fixa no número 40. Ademais, o estado de eterna felicidade, no qual haverá alegria, se prefigura na celebração da 50ª, desde a Páscoa até Pentecostes. E porque Jesus jejuou imediatamente depois do batismo, não se deve entender que o preceito do jejum obriga imediatamente depois do batismo, sendo necessário jejuar de modo contínuo, como fez Jesus Cristo, mas que devemos jejuar quando lutamos em um combate mais violento com o tentador, para que o corpo execute seu dever militar com o castigo e a alma consiga sua vitória pela humilhação. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 3 a 4. E, aproximando-se dele o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra da salvação. Comentário Mateus 4, de 3 a 4. São Gregório Magno. Mas, se observarmos a ordem da tentação, veremos com quanta magnanimidade somos liberados da tentação. O inimigo antigo tentou o primeiro homem pela gula, quando insistiu que comesse o fruto proibido, pela vanglória, quando lhe disse: sereis como deuses, e pela avareza, quando disse: conhecereis o bem e o mal. Com efeito, a avareza não é própria somente do dinheiro, mas também da elevação, quando ambicionamos excessivamente a grandeza. Do mesmo modo que derrubou o primeiro homem, sucumbiu o demônio quando tentou o segundo. Tenta-o pela gula, quando diz que essas pedras se convertam em pães, pela vanglória, quando diz: se és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, pela avareza da grandeza, quando lhe mostra todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei. Assim, tentado o Senhor pelo diabo, respondeu com os preceitos das Santas Escrituras. Ele, que poderia ter mergulhado seu tentador num abismo, não mostrou a força de seu poder, oferecendo-nos um exemplo para que, todas as vezes que soframos algo da parte dos maus, sejamos despertados antes para o aprendizado que para a vingança. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 5 a 7. Então o demônio transportou-o à cidade santa, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandou aos seus anjos em teu favor, eles te levarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra da salvação. Comentário Mateus 4, de 5 a 7. São Jerônimo. Esta condução não procede da fraqueza do Senhor, mas da soberba do seu inimigo,
que considera a ação voluntária do Salvador como uma necessidade. O diabo faz isso em todas as tentações, para ver se pode descobrir se ele é o Filho de Deus. Diz-lhe, pois, lança-te, porque a voz do diabo, com a qual deseja que os homens caiam sempre no abismo, pode persuadir, mas não pode precipitar. Lemos isto no Salmo 90, mas ali não se fala de Cristo. Trata-se de uma profecia sobre um homem santo. O diabo, portanto, interpreta mal as Escrituras. Ele quebra as flechas falsas do diabo, retiradas das Escrituras, com os escudos verdadeiros das mesmas Escrituras. Assim, pois, diz-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E deve notar-se que citou somente os testemunhos necessários do Deuteronômio, para mostrar os mistérios da nova lei. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 11. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Ele disse, tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e a ele só servirás. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Palavra da salvação. Comentário Mateus 4, de 8 a 11, Pseudo Crisóstomo. O diabo, vacilando pela segunda resposta, passou à terceira tentação. Porque, como Cristo havia rasgado as redes da gula e transposto as da vanglória, põe-lhe as redes da avareza. Por isso diz, de novo o demônio o transportou a um monte muito alto, tão alto que, tendo percorrido o diabo toda a terra, não tinha encontrado outro mais alto. Porque, quanto mais alto fosse o monte, tanto maior seria a porção de terra que se poderia ver. De onde prossegue. E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Manifestou-lhe isso assim, não para que visse os reinos de suas cidades, ou seus povos, ou sua prata, ou seu ouro, mas as partes da terra em que residia cada reino ou cada cidade. Como se, subindo a um lugar elevado, te dissesse com o dedo, olha, ali está Roma ou Alexandria, não indicando-te para que vejas as mesmas cidades, mas as partes da terra em que se encontram colocadas. Assim o diabo podia mostrar a Cristo, com o dedo, todos os lugares e expor-lhe com palavras as honras e a condição de cada reino. Porque dizemos que é mostrado também aquilo que é exposto à inteligência. Todas as coisas que se fazem no mundo por meio da iniquidade, como, por exemplo, as riquezas adquiridas por meio do roubo ou do perjúrio, as dá o diabo. O demônio não pode dar riquezas a quem quer, mas só àqueles que as querem dele receber. Com essas palavras, põe fim à tentação do diabo, para que não siga tentando-o. Deve observar-se que se cometeu uma grave injúria contra Cristo quando ele foi tentado pelo demônio e este lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Não se turbou nem repreendeu o inimigo, mas quando o demônio lhe quis usurpar a honra de ser Deus, ele, exasperado, rechaçou-o, dizendo,
vai-te, Satanás, para que aprendamos, pelo seu exemplo, a sofrer as injúrias de maneira magnânima, mas não consintamos nem mesmo que cheguem ao ouvido as injúrias contra Deus. Porque é louvável que cada um sofra com paciência as próprias injúrias, mas não dar atenção às injúrias contra Deus é excessivamente ímpio. O diabo, pois, como se pode compreender de uma maneira racional, não retrocedeu como obedecendo a um preceito, mas à divindade de Cristo e ao Espírito Santo, que nele estava. Foi o que afastou dali o diabo, de onde prossegue. Então o demônio deixou-o. O que é útil para nosso consolo, porque o diabo não tenta os homens de Deus quando quer, mas quando Cristo o permite. E, contudo, permite que nos tente durante pouco tempo, repelindo-o em vista de nossa natureza frágil. Não disse, pois, descendo os anjos, para manifestar que sempre estavam com ele na terra, para seu serviço. Mas, então, retiraram-se de perto dele por ordem do Senhor, para que o diabo pudesse tentar Cristo, pois, talvez, vendo os anjos em volta dele, não teria se aproximado. Não sabemos em que forma eles o serviam, se curando-o das enfermidades, se ajudando-o na correção das almas ou afugentando os demônios. Todas essas são as coisas que faz por meio dos anjos, de modo que, quando estes o fazem, parece que é ele mesmo quem o faz. Todavia, deve-se saber que não o assistiam por necessidade decorrente da falta de poder, mas por conta da honra de seu poder. Não é dito que o ajudam, mas que o servem. Expliquemos brevemente o que significam as tentações de Cristo. O jejum é a abstinência de uma coisa má. A fome é o desejo da mesma coisa má. Seu uso é o pão. O que se habitua ao pecado converte a pedra em pão. Responda, pois, ao demônio, quando ele te tenta dizendo: não só do uso desta coisa vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando alguém se enche de orgulho como se fosse santo, é como levado ao templo. Então, quando julgar que está no ponto mais alto da santidade, é quando é colocado sobre o pináculo do templo. Esta tentação segue a primeira, porque a vitória sobre a tentação produz a vanglória e dá causa à vaidade. Mas vê que Cristo jejuou voluntariamente, conquanto o diabo o tivesse levado ao templo, de modo que tu deves proceder espontaneamente em direção à abstinência louvável, sem, no entanto, pensar que por isso chegaste ao cume da santidade. Foge do orgulho do coração, e não experimentarás a ruína. A subida ao monte é a marcha em direção às riquezas e à glória deste mundo, que desce da soberba do coração. Quando queres fazer-te rico, o que equivale a subir o monte? Começas a pensar em adquirir as riquezas e as honras, e então o príncipe deste mundo te manifesta a glória de seu reino. Em terceiro lugar, te oferece razões para que, se as queres obter, o sirvas, menosprezando a justiça de Deus.